Nesse mês de setembro, o tema do nosso recolhimento será a generosidade, principalmente na primeira meditação. Já a segunda, vamos falar de um outro aspecto da generosidade, que é a virtude da paciência. E essa palavra, generosidade, é uma palavra que soa bem nos nossos ouvidos. Nós gostamos de receber esse elogio. Se alguma pessoa diz que nós somos generosos, pelo menos em algum aspecto da nossa vida ou em algum momento, nós gostamos, aquilo nos alegra. E ao contrário, palavras como mesquinho, tacanho, egoísta, são palavras que despertam uma certa revolta em nós. Ninguém gosta de ser identificado dessa maneira. Por isso a generosidade é uma virtude bonita, que atrai, que nós desejamos. E hoje, nesse recolhimento, o que queremos é isso: fazer o nosso diálogo com Jesus, que está aqui, muito perto de nós, aqui no meu caso, atrás de mim no sacrário, está Jesus na Eucaristia. Se você está na sua casa, certamente você tem o Senhor muito perto de você, na sua alma em graça, e nós podemos fazer esse diálogo com Ele. Queremos, Jesus, falar sobre esse tema, a generosidade. E para isso, vamos começar com uma cena da vida do Senhor. Uma cena em que nós vemos a sua generosidade. Quando Jesus, ele multiplica os pães. Sabemos que essa multiplicação dos pães, uma cena assim tão conhecida do Evangelho, ela ocorreu pelo menos 2 vezes. Por isso os evangelistas falam da primeira multiplicação dos pães, da segunda multiplicação dos pães. E eu queria tomar aqui o relato de São Mateus da segunda multiplicação. Que São Mateus, ele introduz esse relato contando que, tendo Jesus saído dali, dirigiu-se para o mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. E veio até ele uma grande multidão de povo que trazia consigo coxos, cegos, mudos, estropiados e muitos outros. O Senhor, ele não tinha descanso. Ele estava a todo momento sendo solicitado. E por aqui já podemos começar a nossa meditação, o nosso diálogo com Ele. Pensando, Jesus, eu que às vezes sou tão pouco solicitado, quando me pedem alguma coisa, eu às vezes sinto esse egoísmo, essa qualidade oposta à generosidade, essa dificuldade de dar a minha atenção, dar o meu tempo, dar a minha disponibilidade. E aqui já podemos aprender com Jesus que mesmo quando ele se afastava, e que provavelmente Jesus se afastava por um motivo muito específico, ele queria um tempo isolado para fazer oração, para falar com o seu Pai, mas mesmo assim descobriam onde ele estava, como em outros episódios, e começavam a trazer todas essas pessoas. E São Mateus vai dizendo: lançaram-se a seus pés e ele os curou, de modo que as multidões se admiravam, vendo falar os mudos, andar os coxos, ver os cegos, e davam glória ao Deus de Israel. O Senhor vai curando todas as pessoas, vai aplicando essa bondade. Isso já parece muito para nós. Alguém pode pensar assim, mas Jesus era o próprio Deus, por isso ele poderia curar. É verdade, mas ele não cura de forma instantânea ou impessoal. Ele vai realizando essas curas a cada pessoa em particular. E como se não bastasse tudo isso, todos esses milagres, ajudar os coxos, os cegos, os mudos, São Mateus continua dizendo que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. A preocupação de Jesus. Jesus tem essa preocupação pelas pessoas. Não basta ter realizado alguns milagres
e muito importantes, grandes. Ele já tinha dado uma grande alegria ao coração daquelas pessoas, mas ele olha para a multidão e continua querendo fazer mais. Novamente, a generosidade de Jesus, o nosso modelo. E ele lança essa pergunta para os discípulos: o que nós vamos fazer? Eu tenho pena dessa multidão, porque se eles voltam para casa vão desfalecer. Aqui nós temos que lembrar uma coisa: nesse momento, os discípulos já começavam a entender alguma coisa. Estamos na segunda multiplicação dos pães. Na primeira, os discípulos é que falaram para Jesus, para ele despedir as multidões, porque não havia o que comer. O próprio relato de São Mateus, um capítulo antes, quando ele fala da primeira, ele diz: os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Os discípulos percebem um problema, falta alimento. Eles notam que, assim como Cristo notava que aquela multidão precisava comer, mas tudo que eles conseguem pensar é: vamos nos livrar do problema. E pedem isso para Jesus: olha, despede a multidão, cada um vai embora, cada um por sua conta consegue comer alguma coisa, isso não é responsabilidade nossa. E ainda nessa primeira multiplicação, Jesus responde de uma forma surpreendente para eles: não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus desconcerta os apóstolos, dizendo isso: não é necessário despedir a multidão, vocês mesmos podem dar de comer. Então, quando acontece a segunda, voltando para a cena que estávamos, quando Jesus fala que tem pena da multidão, os apóstolos já aprenderam alguma coisa. Já aprenderam que Jesus tem poder para alimentar uma multidão. E eles dizem: onde poderíamos encontrar nesse deserto pães bastante para matar a fome a tão grande multidão? Aqui eles já não negam que se possa fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo continua levantando o seu problema: nós não temos condições. E vem a pergunta de Jesus: quantos pães tendes? E eles respondem: 7 e uns poucos peixinhos. Então Jesus ordenou ao povo que se sentasse sobre a terra, e tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos os deram ao povo. Jesus começa a alimentar novamente essa multidão. E o que é interessante desse relato é que São Mateus comenta: comeram todos e saciaram-se. E dos bocados que sobraram, encheram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus realiza o milagre com generosidade. Aquela multidão come e come fartamente, e no final ainda sobram cestos cheios de pão. Eram 4.000 homens. Aqui nós vemos o grande poder que tinha Jesus. Isso já está prefigurando a Eucaristia, sabemos. Mas hoje queremos contemplar esse aspecto da multiplicação dos pães. Como que Jesus, quando realiza um milagre, que na verdade ele está fazendo bem, o milagre não é uma magia, o milagre tem um sentido, e parte do sentido é esse: ensinar a fazer o bem. E Jesus faz com generosidade. Ele não se conforma em simplesmente alimentar um pouco. Alimenta de modo que aquela multidão já não poderia comer mais. Deus é generoso. Tudo isso pode ser para nós um estímulo quando pensamos na generosidade de Deus. Deus é generoso. Há uma frase de São José Maria Escrivá, que ele repetiu muitas vezes na sua vida, que ele dizia que Deus
não se deixa vencer em generosidade. Para nós é uma frase muito animadora, porque às vezes nós estamos aí com as nossas pequenas lutas, pensando, e eu, como que eu posso ser mais generoso? Como é que eu posso ser mais generoso na família? Como é que eu posso ouvir mais a minha esposa? Ou, se alguma senhora está assistindo essa meditação também, como que eu posso ouvir mais o meu marido? Como que eu posso dar mais atenção, mais tempo para os filhos? Ou até para os outros parentes, os irmãos, cunhados, os pais, os netos, os amigos. E nós estamos constantemente nessa luta. Como que nós damos a nossa atenção? Como é que nós podemos ser generosos? E quando olhamos para o exemplo de Deus, especificamente em Jesus Cristo, no Evangelho, nós ficamos assombrados. Nós, de certa maneira, não temos a resposta para a primeira pergunta: como é que eu posso dar mais tempo? Mas sim, o que nós sabemos é que nós podemos, de alguma maneira, dar mais tempo, porque Cristo fez isso. E que nós devemos cuidar das pessoas, ser generosos. Por isso, olhar para Deus. Em Cristo, nós temos o grande modelo de generosidade. E contemplávamos essa cena da multiplicação dos pães, mas, na verdade, existem muitas cenas da vida de Cristo que nós podemos olhar essa bondade de Cristo, como que Ele faz as coisas em excesso por nós, em generosidade. E o grande ato de generosidade de Cristo, nosso Senhor, que nós conhecemos bem, que nós sabemos bem, que é o símbolo do cristianismo, é Cristo na cruz. Jesus morreu na cruz por nós. Esse grande mistério, a morte e a ressurreição de Cristo, deve ser sempre para nós um estímulo para a nossa generosidade. Pensar que Jesus deu a vida por nós quando nós não merecíamos. Aquele raciocínio de São Paulo, na carta aos Romanos, que São Paulo, ele coloca isso de forma muito clara. Ele, falando da morte de Cristo na cruz, ele diz: quando ainda éramos fracos, ou seja, pecadores, Cristo, no seu tempo, morreu pelos ímpios, pelos maus que somos nós. E aí São Paulo continua fazendo uma consideração que é muito viva. Ora, é difícil haver quem morra por um justo, ainda que alguém talvez morresse por um homem de bem. E é verdade, se nós pensamos, quem por aí é capaz de dar a vida por outra pessoa? Realmente morrer por outra pessoa? Se essa outra pessoa é boa, é justa, talvez uma pessoa seria capaz de dar a sua vida para salvar outra. Tem pessoas que às vezes têm esses ímpetos de generosidade, vê uma pessoa se afogando e é capaz de se atirar e pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou tentar salvá-la. Uma criança em perigo, um adulto, às vezes instintivamente, ele vai tentando salvar aquela criança. Então, por um justo, talvez, ainda que também não seja tão frequente, porque o medo é grande. Mas aí São Paulo comenta: mas Deus manifestou o seu amor para conosco, porque, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus foi generoso quando nós não merecíamos. Isso também incita a nossa generosidade. Pensar que às vezes nós somos mesquinhos em relação às pessoas e nós pensamos, essa pessoa merece ou não a minha ajuda? Merece ou não o meu apoio, o meu tempo, a minha atenção? Enquanto que Jesus, ele fez tudo ao contrário. Ele nunca fez essa pergunta, se nós merecíamos ou não, porque se fizesse a pergunta, a resposta é não, nós não merecíamos. Quando ainda éramos pecadores, como diz São Paulo. E muitas vezes, ainda hoje, quando ainda somos pecadores, Jesus nos perdoa e nos acolhe. Jesus demonstrou a sua generosidade dessa maneira, quando nós não merecíamos.
por que o Senhor morreu na cruz? É a pergunta que muitas pessoas se fazem, e o sacerdote está habituado a ouvir essa pergunta no confessionário, desde crianças até pessoas já de uma idade avançada. Por que Jesus morreu na cruz? E é uma boa pergunta. É uma pergunta que um cristão tem que se fazer muitas vezes. E nós sabemos, é uma verdade teológica, que Jesus não necessitava morrer na cruz. Ele poderia ter salvado a humanidade de outras maneiras. Nós sabemos que tudo em Cristo, no corpo de Cristo, é de uma dignidade infinita. E se ele, em vez de oferecer o seu corpo morrendo na cruz, ele tivesse oferecido uma gota de suor que caiu na oficina quando ele trabalhava como carpinteiro, aquela gota tem um valor infinito, porque é o próprio Deus. E ele poderia ter oferecido aquilo ao seu Pai e ter salvado a humanidade dessa forma. Uma gota de suor de Cristo seria suficiente para salvar todos nós. E, no entanto, ele não quis fazer dessa maneira. Ele escolheu um caminho radical, um caminho em que ele próprio morreu e derramou não só um pouco de suor, mas ele derramou muito do seu sangue. Há um livro muito bonito, que é um livro de Santa Catarina de Sena, que se chama O Diálogo. E ele é muito interessante porque o diálogo, no caso aqui, que dá o título ao livro, é um diálogo entre Santa Catarina e Deus Pai, nada mais, nada menos. E o livro, ele é interessante, ao mesmo tempo muitas vezes desconcertante, porque você começa a olhar tudo, a vida espiritual, o mundo, as pessoas, desde o ponto de vista de Deus Pai. Como é que Deus Pai olha para o mundo? Então ele vai ensinando para essa santa que viveu no século XIV, que foi uma grande santa, é uma das 4 doutoras da igreja, Santa Catarina de Sena. Ele vai explicando para ela como que funcionam, por assim dizer, os mecanismos da vida espiritual. E numa determinada consideração, ele explica isso. Por que Jesus morreu na cruz? Ela faz a pergunta no seu estilo, ela diz: ó Cordeiro bondoso e imaculado, já estavas morto quando te abriram o costado. Jesus já morto na cruz, um soldado vem com a lança, como nós sabemos, e ele atravessa o peito de Cristo, que era um procedimento comum entre os soldados romanos para se certificar que um condenado à morte na cruz havia morrido. E ela, lembrando disso, pergunta: por que razão quiseste que teu coração fosse ferido e aberto? Por quê? Ele já tinha morrido na cruz, já tinha dado tudo, já tinha dado o último suspiro pela salvação dos homens. E ela faz a pergunta: por quê? E vem a resposta de Deus: as razões são muitas, vou dizer a principal. Meu amor pela humanidade é infinito, mas o sofrimento não o era. Desse modo, o padecimento corporal não era capaz de revelar meu amor sem medidas. Aqui só explicando um pouquinho melhor. Quando ele diz que o sofrimento não era, está querendo dizer o sofrimento que nós víamos. Jesus morrendo na cruz, nós vemos que ele sofria muito, mas só olhando nós não temos uma dimensão real do amor que ele tinha naquele momento. Porque aquilo que nós vemos de sofrimento físico é a parte menor, é, por assim dizer, a ponta do iceberg. Porque a parte grande do sofrimento de Cristo era o sofrimento espiritual que ele passava, porque ele estava sofrendo naquele momento por todos os pecados da humanidade. E ele vai dizendo: desse modo, o padecimento corporal não era capaz de revelar meu amor sem medidas. Foi para que se manifestasse esse segredo do coração que o costado também foi aberto. Ou seja, Cristo, já nesse momento, na cruz, nos planos de Deus, na infinita sabedoria de Deus eterna, ele queria mostrar isso, que era tanto o amor de Cristo que
O soldado, quando atravessa o seu peito e jorra água e sangue, é como se ele, ainda depois de morto, quisesse mostrar que havia mais que ele podia dar pelos homens. Por isso se diz que quando jorra água e sangue, dali brotam os sacramentos da igreja. Hoje, os sacramentos que nós temos vêm da morte de Cristo na cruz. Tem todo um sentido místico muito bonito. Mas aqui nós queremos centrar a nossa atenção nessa generosidade de Jesus, agora morrendo na cruz, dando toda a sua vida por nós. Como dizíamos, é sempre o estímulo de pensar, eu dou também a minha vida pelos outros. Esse exemplo de Cristo, tão forte, um amor forte, um amor que não é sentimental. Tem sentimento. Jesus amava também com a sua parte emotiva como homem, mas é um amor eficaz, um amor que realmente quer salvar a humanidade. Esse amor de Cristo e esse exemplo da sua morte na cruz foi tão forte que, como sabemos, muitos santos seguiram esse caminho, deram a sua vida para salvar as pessoas. E preparando essa meditação e pensando nisso, em dar a vida pelos outros como Cristo deu a sua vida, imediatamente eu me lembrei desse santo polonês que foi canonizado por agora também outro santo, São João Paulo II, esse Papa que é tão amado por todos nós, certamente. E o santo polonês é São Maximiliano Maria Kolbe. Sua história é muito conhecida. Ele era um sacerdote e que durante a Segunda Guerra Mundial ele ficou preso no campo de concentração de Auschwitz. E um dia um prisioneiro fugiu daquele campo. E o que acontecia, o procedimento comum ali, é que quando um prisioneiro fugia, as autoridades do campo selecionavam 10 prisioneiros e condenavam à morte. E a morte era uma morte com muita agonia, porque os 10 prisioneiros, eles ficavam proibidos de comer. Então eles poderiam viver todo o tempo até que eles definhassem e morressem. Era uma morte cruel, uma morte dolorosa, que levava vários dias. E naquele momento, eles formaram ali, reuniram os prisioneiros, comunicaram que um havia fugido e eles iam selecionar 10. Estavam num galpão e começaram a escolher esses 10, e uma hora escolheram um que era pai de família. Eram todos poloneses. E esse pai de família, ele começou a dizer: minha pobre esposa, meus pobres filhos, o que eles farão? Ele começou a dizer e estava desesperado, aquele pobre homem. E nesse momento, esse sacerdote, São Maximiliano, ele foi e começou a falar com o chefe da autoridade ali. Eles começaram a falar em alemão e não há um testemunho fiel do que foi dito, porque os vários prisioneiros ali eram poloneses, não entenderam exatamente o que ele falou, mas se entende isso, que provavelmente ele disse: olha, eu me ofereço no lugar dele, porque foi feita a troca. Então, aquele pai de família, ele foi poupado e no lugar dele entrou esse sacerdote, que efetivamente passou por esse processo de morte lenta, vários dias, que ele foi definhando, até que no final deram uma injeção letal e finalmente ele morreu. Uma história que nos impressiona muito. Por isso São João Paulo II queria muito que ele fosse canonizado. Ele já tinha sido beatificado antes por Paulo VI, mas João Paulo II se empenhou pela sua canonização, porque é um exemplo de como que os santos, quando se aproximam de Cristo, eles podem viver uma generosidade grande, podem dar a sua vida assim, podem realmente fazer eco daquela frase de Nosso Senhor na última ceia: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Tudo isso nos toca, tudo isso vai nos movendo e ao mesmo tempo nós nos perguntamos: mas e eu? O que eu posso fazer? Deus não pede que
que todos passemos pelo martírio. O exemplo que eu dei aqui de São Maximiliano, ele não pode ser imitado por todos nós. Poderá ser, eventualmente, por um ou outro, mas a grande maioria de nós não passará pelo martírio. No entanto, todos nós podemos dar a nossa vida dessas diversas maneiras. Se nós damos o nosso tempo, que é um bem, um tesouro tão raro e que nos custa dar, como que nós estamos vivendo essa generosidade com o tempo? Eu me lembro de um amigo que era bom, que ajudava instituições de caridade, mas uma vez ele me dizia, olha, para mim, ele tinha muito dinheiro, ele dizia, para mim não é tão difícil dar dinheiro, agora, às vezes me custa muito dar meu tempo, às vezes me custa muito mais se eu chego em casa e um filho vem falar comigo e quer tirar dúvida de escola, e aquilo me custa mais do que uma grande doação de dinheiro. E é verdade. Nós não podemos ser ingênuos quando pensamos na generosidade. Temos que pensar que a generosidade é atender a necessidade de uma pessoa. Às vezes, inclusive, pode ser materialmente, mas tem outras maneiras. Por exemplo, o tempo que nós estávamos dizendo aqui. Um tempo que é um tesouro tão grande e que custa muitas vezes. Dar tempo para a família ou dar tempo para Deus. Esse recolhimento pode ser um bom momento de fazer essa pergunta para nós mesmos: como vai meu tempo para Deus e para a minha família? O que eles pensam de mim? Sua família, você pode fazer o teste de forma muito simples, necessita só um pouco de coragem. Aí você pode perguntar para eles diretamente, sem fazer papel ridículo, é claro, de forma simples, mas é interessante você tentar descobrir o que pensa a sua esposa de você. Ela está satisfeita com o tempo que você dedica à família, a ela, à casa, aos filhos? E os filhos, o que eles pensam de você? E a pergunta sobre Deus, podemos fazer também diretamente a Ele na oração. Meu Deus, o que eu faço por você é suficiente? Essa pergunta que os santos fizeram muitas vezes, novamente podemos lembrar um exemplo da vida de São José Maria Escrivá, que é muito conhecido esse exemplo, mas falando em generosidade, é quando ele tinha 16 anos, que ele um dia saiu de casa durante o inverno e tinha nevado na cidade dele, e ele viu pegadas de uma pessoa descalça que andava sobre a neve. E aquilo mexeu profundamente com ele. E ele fez essa pergunta a Deus: se há pessoas que fazem isso por você, o que eu faço? Novamente, não é a questão de imitar literalmente, até porque no Brasil não tem quase neve. Bom, semana passada apareceu em Santa Catarina, mas habitualmente nós não temos neve no Brasil, pelo menos em São Paulo não temos. E São José Maria também nunca, que eu saiba, ficou descalço e caminhou sobre a neve para fazer penitência. Mas o que sim que penetrou profundamente na alma dele e que mudou a vida dele, foi aí que ele começou a descobrir a sua vocação para o sacerdócio, foi pensar, o que eu faço por Deus? Se tem um homem que é capaz de andar descalço na neve, o que eu faço? Essa é uma boa pergunta, que exige da nossa parte sempre coragem, é claro. Não fugir da pergunta, pensar, o que eu posso fazer mais por Deus, pela minha família, pelos meus amigos, por todas as almas. Esse desejo de ajudar todas as pessoas. Peçamos à nossa mãe, ela que também para nós é um grande exemplo de generosidade, desde a sua juventude, quando ela disse sim aos planos de Deus e foi mãe do Messias, até o final da sua vida, quando ela sofreu junto do seu filho na cruz, ela foi essa mãe generosa que deu o seu filho para nós. E é generosa porque continuou cuidando de nós, na figura de São João e depois de todos os cristãos. Peçamos à nossa mãe que nos ajude a descobrir na nossa vida esses pontos em que nós podemos ser cada vez mais generosos.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Considero que para gozar da felicidade plena nessa vida e do prêmio futuro no céu, tenho que corresponder com amor generoso, sem cálculos nem mesquinhez ao que Deus me pede. Jesus ensinava que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Estou decidido a seguir o ideal cristão com grandeza de alma, com generosidade, sabendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Fico satisfeito com cumprir o mínimo das minhas obrigações, ou tenho o que São José Maria chamava alma de artista, que sempre aspira a fazer mais e com mais perfeição. Compreendo que a paciência é um reflexo do amor e da generosidade no coração e que as dificuldades cotidianas perturbam mais as almas que são egoístas e centradas em si mesmas do que as almas generosas. Esforço-me para agir com paciência em todas as coisas, sem me deixar abater nem perder a paz pelas contrariedades, interiores ou exteriores, que vão surgindo no dia a dia. Queixo-me com frequência das contrariedades, perco a paciência com os que me cercam. Por outro lado, percebo a infinita paciência que Deus tem comigo. Sei aceitar pacientemente as minhas próprias limitações e fraquezas. Esforço-me para melhorar, lutando sem afobação, sem inquietação, passo a passo, começando e recomeçando humildemente, sem me deixar vencer pelo desânimo. Em vez de me queixar ou de me comparar com os outros, procuro agradecer a Deus as possibilidades que me dá de crescer sempre mais na bondade, no amor e nas virtudes, sejam quais forem as circunstâncias ou dificuldades da vida. Sou agradecido também em relação ao próximo. Reconheço especialmente as coisas boas que recebo dos que estão mais perto de mim, familiares, amigos e colegas. Sei mostrar delicadamente este agradecimento. Estou disposto a colocar as necessidades do próximo, em primeiro lugar as dos meus familiares, por cima do meu comodismo e das satisfações puramente pessoais. Animo outras pessoas a serem generosas para fazer o bem. Colaboro em atividades que promovem a elevação social dos mais desfavorecidos, a formação da juventude, a cultura cristã, o respeito à vida e a dignidade da pessoa humana desde a sua concepção. Estimulo meus conhecidos a colaborarem também economicamente nesses apostolados. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
primeira meditação falávamos sobre a virtude da generosidade e agora, essa segunda meditação, nós vamos falar sobre outra virtude, que é a paciência. O que é exatamente a paciência? Interessante, num momento de reflexão como esse, do recolhimento, tentar compreender um pouquinho melhor essa virtude. Todos nós temos uma ideia do que é paciência. Por isso, não é necessário dar um exemplo. Podemos tentar começar a nossa meditação, esse segundo diálogo com Jesus que queremos fazer agora, pedindo a Ele luzes para entender melhor do que se trata e ver como aplicar isso à nossa vida. Virtude da paciência. O que significa? Algumas pessoas às vezes associam a palavra paciência com paz. Pensam, bem, deve ter alguma relação, porque quando pensamos numa pessoa paciente, não sei como, mas parece que isso está um pouco relacionado com a paz. Parece que essa pessoa infunde paz, transmite paz. Bem, devemos dizer que, na verdade, essa virtude não está necessariamente ligada com a paz. Inclusive, a raiz etimológica da palavra paciência não vem de paz. Depois explicamos um pouquinho melhor qual é a origem da palavra paciência, mas se queremos entender melhor essa virtude, devemos começar compreendendo que ela é parte de uma outra virtude importante. Ela é parte da virtude da fortaleza. Como nós sabemos, existem 4 virtudes cardeais e a fortaleza é uma delas. E a fortaleza, ela tem como característica ser uma virtude que nos ajuda a superar um obstáculo. No nosso dia a dia encontramos várias dificuldades, seja no trabalho, seja na vida em família, com os amigos. Temos vários desafios. Começa todos os dias, já quando toca o despertador e a pessoa tem que se levantar da cama. Então, aí já é o primeiro momento em que é necessário exercer a virtude da fortaleza. E a paciência, ela é dita uma parte da virtude da fortaleza. Se você quer ser uma pessoa forte, se você quer realmente superar um obstáculo, você precisa da paciência. Por quê? Porque quando você faz um esforço durante um período prolongado, por exemplo, suponhamos que no trabalho você durante meses está passando por uma dificuldade, tem que realizar um determinado trabalho mais difícil e aquilo vai consumindo as suas energias. Quando nós desempenhamos um esforço continuado no tempo, vem um desânimo, vem um certo cansaço. Ou, mais exatamente, vem uma tristeza. Uma tristeza que justamente aparece porque nós estamos ali durante muito tempo tentando realizar algo que é um pouco difícil. E essa tristeza, se ela não é controlada, ela acaba fazendo com que nós desistamos. Nós vamos parar, não vamos mais fazer aquilo que estávamos fazendo. E a paciência, ela tem essa função de controlar essa tristeza, ou talvez o que nós chamamos de desânimo na linguagem do dia a dia. Desânimo. Tem um professor que ele dizia que uma pessoa pode empurrar um carro por 50 metros. Imagine você que um dia na rua você fica sem combustível e talvez não sozinho, mas com a ajuda de alguma outra pessoa, talvez de outras duas, você tem que empurrar o carro por alguns metros até chegar ao posto de gasolina. Então, por 50 metros, uma pessoa consegue empurrar o carro. Agora, uma pessoa não consegue empurrar um carro por 50 anos. Então, podemos fazer esforços pontuais, por um período de tempo curto. Mas, quando esse esforço começa a ser contínuo, então é necessário essa virtude, a paciência. Por isso que a paciência, ela é definida, há muitas definições de paciência, mas uma que é dada por Santo Agostinho, ele diz que ela é aquilo que nos faz suportar os males com igualdade de ânimo, com equilíbrio.
sem desanimar, suportar. E há uma outra definição de paciência que eu gosto bastante. Ela está num livrinho pequeno do padre Francisco Fausto, que tem por título justamente A Paciência. E ali ele usa uma expressão que eu acho que é muito feliz. Ele define a paciência como a arte de sofrer. Acho essa expressão muito bonita porque, de fato, existe uma arte de sofrer. Como levar as coisas com paciência. Algumas pessoas, ao longo da vida, vão aprendendo essa arte e realmente vai passando o tempo e vão descobrindo como sofrer. Existe uma forma de sofrer. Até poderíamos dizer, existe uma forma elegante de sofrer. E tem pessoas que não sabem como lidar com o sofrimento. Perdem a calma, levantam o tom de voz, começam a esmurrar a parede, ficam mal-humoradas. E essa definição da paciência como arte de sofrer, ela é muito feliz também porque ela liga a palavra paciência com a sua raiz. Então, antes dizíamos que paciência não vem de paz, não está relacionado com a palavra paz. Paciência está relacionada com um verbo latino, que é o verbo patior, que significa sofrer. E paciente, em latim, é um tempo verbal de patior, que significa aquele que exerce o sofrimento, aquele que está sofrendo. Então, paciência é a arte de sofrer, a capacidade de sofrer. Como dizia, existe uma forma, existe até uma elegância no sofrimento. E essa é uma das primeiras características que nós devemos buscar numa virtude se nós queremos adquiri-la. A pessoa, ela se torna virtuosa à base de esforço, à base de treino, é claro, também contando com a graça de Deus, mas um dos primeiros passos para adquirir uma virtude é olhar para a beleza dessa virtude, se encantar pela virtude. Enquanto uma pessoa não deseja uma virtude, ela nunca vai adquiri-la. E a primeira coisa que nós podemos perguntar para Jesus é se nós estamos admirando a paciência, se nós encontramos essa beleza da paciência. Penso que das muitas cenas do Evangelho em que Jesus nos deu um exemplo de paciência, nos deu esse exemplo da arte de sofrer, nós encontramos em particular uma cena durante a sua paixão e que é contada por São João, e ali vemos como Jesus, ele sabia sofrer. É a cena em que acontece quando Jesus já foi preso e ele é levado ao pontífice daquele ano. Então, a primeira coisa que fizeram depois da prisão foi levar Jesus aos principais sacerdotes judeus. E o levaram ali diante de Anás, que era muito importante. E São João nos conta que o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. E Jesus respondeu-lhe: Eu falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Uma resposta simples de Jesus, de bom senso, mas que despertou a raiva daqueles homens, porque em seguida um dos guardas que estavam presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? É terrível pensar nessa cena, uma bofetada em Jesus, o próprio Deus recebendo um tapa no seu rosto, o seu rosto que era a expressão de amor de Deus pelos homens, recebendo um tapa, sofrendo por nós. Mas aí vem a paciência que nós vemos na vida de Jesus, essa arte de sofrer, porque, como sabemos,
São João nos conta que Jesus respondeu-lhe, depois do tapa: se falei mal, mostra o que disse de mal. Se falei bem, por que me bates? Essa pergunta simples, com muito sentido comum, que mostrava que Jesus não estava irritado, não perdeu a paciência. Inclusive, Jesus, durante a sua paixão, não perde a paciência em nenhum momento. A todo tempo, ele vai exercitando essa arte de sofrer. Ele que vai morrer por todos nós, ele fica preocupado em impedir que os apóstolos pudessem ir embora no momento da prisão. Depois ele cura um soldado que tinha sido golpeado por São Pedro. E vai. Durante toda a paixão, parece que ele não se preocupa com os seus sofrimentos, mas está preocupado com as pessoas que estão ali em volta. Está preocupado com Dimas, que se arrepende na cruz, está preocupado com Nossa Senhora e com São João, e assim vai. É o exemplo desse saber sofrer de Cristo, que nos inspira. O contraste é grande entre o que nós vemos na sua vida e o que vemos na nossa. Em geral, nós temos a tendência a reclamar. Se alguma coisa não corre como nós esperávamos, como nós queríamos, vem rapidamente essa tendência em nós de reclamar, pelo menos interiormente, e às vezes de fechar a cara. E por que isso? Por que existe esse contraste tão grande entre o exemplo de Cristo e a nossa vida? Por que, Senhor? Por que uma das profecias do Antigo Testamento, tão conhecida, aquela profecia de Isaías, descreve o Messias como uma pessoa que ia sofrer muito? E ele, para colocar uma imagem muito viva do sofrimento de Cristo, ele diz que ele sofreria como um cordeiro. Por que a imagem do cordeiro, tão conhecida e tão repetida? Na Santa Missa, antes da comunhão, nós repetimos várias vezes essa expressão Cordeiro de Deus, porque sabemos que os judeus no Antigo Testamento ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais. Ofereciam bois, ovelhas, cabras e até pombas. Era uma forma de tentar manifestar que eles queriam dar alguma coisa para Deus. Era um povo que vivia do campo, e um animal era algo que tinha muito valor. Era inclusive um sacrifício econômico para uma família matar e oferecer em sacrifício um animal. E desses vários animais que eram mortos, o cordeiro, ele tinha essa característica especial, que ele não reagia no momento da morte. Ele era um animal manso, tranquilo, e pouco antes de receber o golpe, aquele momento em que as pessoas que conhecem melhor os animais costumam explicar isso, que alguns animais pressentem que vão morrer e ficam nervosos, mas o cordeiro não, ele ficava tranquilo e manso todo o tempo. E por isso a profecia de Isaías dizia: ele foi maltratado e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não abriu a boca. A boca manifesta muito da nossa paz, da nossa paciência, ou da nossa falta de paciência. Porque nós temos a reação rápida, às vezes, de abrir a boca para reclamar quando não temos razão. Porque uma pessoa, quando tem razão e é paciente, ela abre a boca como abrir a Cristo, como lemos nessa passagem, que no momento em que ele recebe aquela bofetada injusta, ele faz um comentário franco, honesto, mas sem perder a paciência. A paciência, ela aparece na nossa vida de diversas maneiras. Nós temos que ter tanto paciência conosco próprios, como devemos ter paciência também com as outras pessoas. Uma vez que nós consideramos um pouco a paciência de Cristo, podemos agora
examinar e tentar falar com Ele, fazendo o nosso diálogo, sobre como vai a paciência nesses outros aspectos. Primeiro, conosco próprios. Alguém pode pensar, não, mas o meu problema de paciência não é comigo mesmo, é com os outros. Não, mas também, se nós paramos para pensar, vemos que falta paciência em relação a nós mesmos. Por quê? Porque uma pessoa, se é uma pessoa cristã, que quer fazer bem, quer viver bem a sua vida cristã, é natural que ela sinta uma certa inquietação com os seus defeitos, que ela queira melhorar, e em geral nós queremos melhorar rápido. Nós não temos muita paciência para esperar. E aqui vem a paciência conosco próprios. Porque há um perigo na vida espiritual. É um perigo bastante comum, que muitos confessores, diretores espirituais, eles conhecem bem, que é aquela pessoa que quer fazer rápido as coisas. Ela quer melhorar espiritualmente de forma rápida, ainda mais levada um pouco pelo mundo que nós vivemos, em que as coisas vão acontecendo de forma rápida. Então você quer um produto, você entra na internet, escolhe o produto, compra e espera receber em casa já no dia seguinte, ou talvez no próprio dia. Por isso, hoje em dia, não só pelas compras pela internet, mas em geral, pela velocidade que nós alcançamos também com os meios de comunicação, nós gostaríamos que isso se aplicasse à vida espiritual, que também na vida espiritual fosse assim. Você vai lá, entra numa espécie de página, um site espiritual, escolhe a virtude que você quer, humildade, clica, espera receber, ou espera abaixar e instalar como se fosse um aplicativo. Só que isso não existe, não funciona assim. A vida espiritual são essas coisas que exigem tempo, exigem perseverança, repetição. E por isso, às vezes, desanimamos. Há dois personagens do Evangelho que podem nos inspirar em relação à paciência que nós devemos ter com a nossa própria luta espiritual. São personagens que dão um grande testemunho de paciência. E eles aparecem quando Jesus ainda era um bebê. Ele tinha acabado de nascer e foi levado ao templo em Jerusalém, que é Nossa Senhora e São José quiseram viver todos os costumes judaicos. Então vão lá e apresentam o menino no templo. Aqui nós vemos a humildade de São José e de Nossa Senhora, porque apresentar o menino no templo era apresentar para Deus, mas no caso ele é o próprio Deus, ele era mais que o templo. Mas eles vão e cumprem essa prescrição. E ali encontram dois personagens, Simeão e Ana. Os dois já tinham uma certa idade. E Simeão, quando vê Nossa Senhora com Jesus no seu colo e São José, ele vai ao encontro deles, cumprimenta e diz, tomando o menino nos seus braços: Agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Podes deixar o teu servo partir em paz. Simeão fazia muitos anos, esperando esse momento. Ele havia recebido essa revelação de Deus, que um dia o menino ia aparecer, ele ia conhecer o Messias, e ele conheceu. No entanto, Deus fez que Simeão esperasse. Assim como a outra personagem, que é a Ana. Ana, nós sabemos a idade dela. O Evangelho diz que ela tinha 84 anos e que ela tinha sido casada por 7 anos, depois que ela era moça, foi casada por 7 anos, ficou viúva e depois passou toda a sua vida no templo, servindo a Deus e esperando também esse momento. Então, podemos imaginar que, como as moças se casavam jovens naquela época, se Ana se casou com 17 anos, que era uma idade bem normal,
para ter se casado, e ela ficou viúva aos 24. Imagine você, dos 24 até os 84 anos, 60 anos ali no templo, servindo a Deus e esperando aquele momento. E podemos fazer essa pergunta a Deus, mas por que fazer essas duas pessoas, que eram boas, Simeão e Ana, esperarem tanto tempo? Por que não poderia ter abreviado? Por que passar 60 anos no templo? Que para encontrar Jesus é necessária a purificação. É necessário estar muito bem preparados para isso, para esse momento. E mesmo que eles eram bons, eles precisavam esperar um tempo. A paciência, o tempo, faz parte da vida espiritual e Deus conta com isso. E podemos fazer essa pergunta a Jesus agora: Senhor, e por que eu sou tão impaciente? Por que eu, que se tenho que esperar 1 ano, 2, 3, na minha vida espiritual, convivendo com um defeito que eu não consigo arrancar, por que será que às vezes eu desanimo, penso que eu nunca vou conseguir e penso que é melhor parar com tudo? O que você quer me dizer com isso? É a pergunta que nós podemos fazer a Jesus. O que você quer me ensinar com o tempo de espera? Será que eu não tenho que esperar também muitos anos antes de estar preparado para o encontro definitivo com você? Essa é a vida humana. A nossa vida aqui nesse mundo, como dizia um amigo meu, nós estamos aqui em processo de fabricação. Essa versão que nós estamos vendo não é a versão final, é a versão preliminar. Nós estamos aqui constantemente tentando melhorar para que um dia, quando encontremos Cristo definitivamente, depois da nossa morte, sim, estaremos preparados. E o que essa vida exige de nós, e que Deus está disposto a nos ajudar também, com as suas graças, é paciência. Essa paciência que Ele nos ensina no Evangelho, quando disse: pela vossa paciência possuireis as vossas almas. Se nós queremos ter o domínio da nossa alma, o domínio de conseguir preparar bem a nossa alma para esse encontro com Cristo, temos que buscar essa paciência, estar dispostos a sofrer ao longo do tempo, sem desanimar, sabendo que mesmo aqueles períodos de aparente inutilidade, que às vezes podemos pensar: por que eu esperei tantos anos? Por que eu não melhorei rapidamente? Por que eu não tive uma conversão mais rápida? Bem, há todo o mistério da graça também que Deus vai nos comunicando. Também às vezes nós demoramos um pouco para entender as coisas, mas existe um ponto do livro Caminho de São José Maria que ele é bastante animador, que ele começa com uma pergunta usando uma palavra só: fracassaste? Provavelmente ele tirou de alguma carta, ou ele pegou algum comentário que algum dos seus dirigidos espirituais na época fez a ele, dizendo que tinha fracassado. Então ele começa com essa pergunta: fracassaste? E aí ele faz uma explicação: não fracassaste, adquiriste experiência, para a frente. Isso também é verdade, que nós vamos adquirindo experiência. Aquilo que nós pensamos que é um fracasso, nem sempre é um fracasso. Aquilo também é muito bom. O aparente fracasso produz humildade na nossa alma, produz paciência também. Se nós não tivéssemos fracassado ali, nós estaríamos talvez mais impacientes e também mais soberbos, pensando que era muito fácil e que nós conseguiríamos facilmente. Além da paciência conosco próprios, é necessário ter também paciência com as outras pessoas e principalmente com os defeitos dos outros. Quantas vezes que nós não sabemos perdoar? Quantas vezes que nós vemos as pessoas
e somos intransigentes. Queríamos que as pessoas mudassem para ontem. E aí vem todas as desculpas. Não, sabe o que é, padre? É que você não conhece a empresa onde eu trabalho. Se você conhecesse as pessoas que trabalham comigo, essa é uma das frases comuns que um sacerdote ouve muitas vezes na direção espiritual. Bem, é verdade que às vezes existem ambientes melhores ou piores para trabalhar, mas a nossa paciência não depende das pessoas que estão à nossa volta. Ao contrário até, se você tem pessoas que são mais difíceis, aí é o momento em que pode aparecer mesmo a sua paciência ou a sua impaciência. Ou então a outra frase comum é que o senhor não conhece a minha esposa, ou não conhece os meus filhos, sabe, filho adolescente, quando ele fica rebelde. Bem, é verdade, o sacerdote não tem filhos, mas ele atende também adolescentes por aí e mais ou menos ele tem uma ideia de como que eles estão. Não podemos buscar desculpas. A paciência com as outras pessoas é uma questão pessoal. É viver aquela parábola que Jesus conta, e podemos lembrar rapidamente dela agora, a parábola do rei que tinha 2 devedores. Um devia uma quantidade muito grande de dinheiro. A descrição da Bíblia fala de prata, porque usa uma moeda que era o talento. Então, a quantidade que Jesus coloca nessa parábola é uma quantidade enorme. Fazendo a conversão, seriam 500 toneladas de prata que uma pessoa devia para um rei. E o rei cobrou isso e ele disse: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o rei perdoa a dívida. Uma coisa incrível, perdoar uma dívida de 500 toneladas de prata. Depois esse mesmo devedor, ele encontra um amigo dele que devia para ele só 100 denários, que era uma quantidade muito pequena, comparativamente. E ele exige o pagamento e solicita que aquele amigo seja preso até que ele pagasse o que ele devia. E o amigo usa com ele a mesma frase: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não perdoa o amigo, ele não tem paciência. O rei fica triste quando sabe daquilo e manda então, repreende aquele devedor que não tinha perdoado o seu amigo. E a parábola é muito clara. Deus está disposto a ter muita paciência conosco, mas Ele pede que nós tenhamos paciência também com as outras pessoas. Paciência de saber lidar com os defeitos dos outros. Às vezes podemos ter a ilusão de que nós vamos consertar uma pessoa. E isso é uma ilusão, principalmente as pessoas da família. Então, uma pessoa que fica inquieta porque vê um defeito em um filho, numa filha, ou então na própria esposa, e ele fica irritado e não suporta mais conviver com aquilo. Bem, existem defeitos que são ofensa a Deus, em que nós devemos rezar e devemos tentar ajudar as pessoas de alguma maneira a melhorarem. Mas isso com muita oração, com muita humildade, com o sentido cristão. E existem aqueles defeitos que não são ofensa a Deus, são manias. Então, tem pessoas que têm a mania de assobiar depois do café da manhã. Bem, não é pecado isso? É verdade que uma pessoa que escuta isso todos os dias dentro de uma família, às vezes ela pode ficar um pouco irritada, aquilo vai cansando com o tempo. Mas aí vem a virtude da paciência. Nós estamos dispostos a aceitar as manias das pessoas que convivem conosco, especialmente da família, que são as pessoas próximas. Peçamos à nossa mãe que nos dê também muitas luzes para descobrir como viver melhor a paciência na nossa vida, inspirado sempre no modelo do seu filho e dela também, que tiveram uma grande paciência porque tinham um grande amor a todas as pessoas.
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei